destaques desta edição do Acontece no Rio. Secretário de Transportes é ouvido na CPI dos ônibus. Prefeitura começa a multar quem sujar as ruas. Cine Santa Teresa agora é patrimônio da cidade. Voltamos já já. Olá. Olá. Secretário de Transportes falou sobre licitações e concessões públicas na CPI dos ônibus. Sessão foi marcada por protestos. Na quarta-feira, os últimos 7 manifestantes que ocupavam o Palácio Pedro Ernesto há 12 dias deixaram a casa pacificamente, após determinação judicial. À noite, na véspera da audiência, 6 parlamentares de oposição entraram na justiça pedindo a suspensão da CPI dos ônibus. Mas no dia seguinte, os trabalhos começaram cedo. Às 7h30 da manhã, começou a distribuição das senhas. A polícia fechou as ruas ao entorno da Câmara Municipal. Houve muitos protestos. Quinta-feira pela manhã, aconteceu a primeira reunião da CPI dos ônibus aqui na Câmara Municipal. Mesmo diante de protestos, o secretário municipal de transporte, Carlos Osório, respondeu às perguntas da comissão e as enviadas para o e-mail da CPI. Senhor presidente, quando da licitação de ônibus, justamente para garantir o cumprimento do contrato, a secretaria propôs e o prefeito Eduardo Paes concordou com a criação de um organismo no âmbito da secretaria, que é a Coordenadoria Geral de Concessões, que é um organismo que foi criado com um corpo técnico especializado para acompanhar o cumprimento de todos os contratos. Da galeria, os manifestantes faziam muito barulho. A sessão foi interrompida diversas vezes. Houve tumulto e briga nas galerias. Um sapato foi arremessado. Fora do palácio, cenas de violência se repetiram. Quem fez isso com você? Milicianos que saíram daí e acabaram de me chutar. Além do secretário de Transporte, Carlos Osório, estiveram presentes o subsecretário executivo, Alexandre Sansão, ex-secretário da pasta, que explicou como foi feita a primeira licitação dos ônibus. Lançamos esse edital de concessão em 2010, cujos objetivos principais seriam adequar a rede de transporte à realidade e necessidade da mobilidade da população. E o gerente de planejamento da Sete Rio, Hélio Borges, que falou sobre a licitação. Foram 6 consórcios que participaram da licitação. Quantos foram classificados? Nenhum deles foi inabilitado. O presidente da comissão, Chiquinho Brazão, falou sobre as manifestações. O intuito da CPI é de conhecimento público de todos. Estamos aqui para apurar com transparência e rigor sobre as manifestações que perguntaram. Manifestação é pública. A oposição, que é formada por 8 vereadores de 5 partidos, também falou para a imprensa. O bloco que indicou os 4 membros, ou seja, 100%, porque eu sou membro do NATO, em função de ser proponente, então tem 47% dos vereadores. Que proporcionalidade é essa? O certo é que os vereadores Chiquinho Brazão, professor Austin, Renato Moura e Jorginho da SOS não assinaram a CPI deliberadamente. Eles não queriam a CPI. Sabia do intuito, não fui procurado em nenhum momento para assinar a CPI. Na noite de quinta-feira, a juíza Roselina Lim, da 5ª Vara de Fazenda Pública, suspendeu a CPI, pois acatou o argumento da oposição de que a formação da CPI não respeitou o critério de proporcionalidade dos partidos. Agora, quem for flagrado jogando lixo nas ruas pode pagar multa de até R$ 3.000. População reclama da falta e do tamanho reduzido das lixeiras. A atuação dos fiscais da Prefeitura é em cumprimento à Lei Municipal de Limpeza Urbana, aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito em 2001. O guarda, veio, o guarda municipal com o smartphone, nós pedimos o nome da pessoa e o número do CPF. São 37 mil papeleiras como essa espalhadas pela cidade, mas mesmo assim alguns pedestres ainda insistem em jogar o lixo no chão. O que o senhor jogou no chão hoje aí? A binga de cigarro. E a partir de agora, como é que o senhor pretende proceder depois dessa multa? Seguir a lei, né? Nós estamos adquirindo mais 8 mil, teremos 45 mil papeleiras.
Entretanto, entendemos que não é a quantidade de papeleiras que resolve o problema dos resíduos mal dispostos. É a mudança de comportamento do cidadão. E é isso que nós pretendemos fazer ao implantar o programa Lixo Zero. A nova lei começou a ser aplicada no centro da cidade e irá se expandir para outros bairros. Nós já estamos com 180 equipes nas ruas em diversos bairros, como Copacabana, Ipanema, Leblon, centro da cidade, Meier, Praça Sans Pena, Madureira e Campo Grande. A população aprovou a iniciativa. Por mim tinha que ir preso, né? Nem multa só não. Eu sou completamente a favor. Eu acho um absurdo jogar lixo no chão. Se todos tivessem essa consciência, a cidade estaria limpinha. Inclusive na praia, se cada um levasse o seu saquinho, não custa nada, uma questão de educação. Cine Santa Teresa oferece sessões gratuitas no famoso bairro do Rio desde 2003. Pelo seu valor cultural e social, o Cine Santa, como é conhecido, foi tombado por lei municipal. Há 10 anos, Santa Teresa ganhava seu primeiro cinema. Das sessões improvisadas na igreja anglicana à ocupação do antigo posto policial, o cinema já virou uma referência no bairro. O tempo passou e o Cine Santa, como é conhecido, ainda é o único cinema do bairro. Do início na igreja, manteve a fé nos santos e hoje é protegido por Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa nunca teve um cinema, né? Apesar de ser um dos bairros mais históricos do Rio. E o cinema, essa conquista do bairro, foi um levante do bairro, um levante dos moradores que, ao longo desses 10 anos de existência do cinema, mantém-se como cinéfilos e mantém o cinema funcionando. Para garantir a permanência da instituição cultural, o vereador Paulo Messina criou uma lei que tomba o cinema de Santa Teresa pelo seu valor cultural. O projeto Tombamento do Cinema de Santa Teresa, ele me dá muita felicidade de estar contribuindo para o fortalecimento dos cinemas de bairro, né? Todas as famílias preferem ter um cinema no seu bairro, um cinema do bairro e não um cinema industrial, vamos chamar assim, né? Em que a família tem que pegar o carro e ir para o shopping, pagar R$15 de estacionamento, R$20 numa pipoca. Lá no bairro ele tem aquele clima todo de sair a pé com seus filhos, com seu marido e poder chegar, ter esse clima todo ali, de fato, cinema de bairro, como a gente tinha antigamente e, enfim, foi perdendo. O cinema de Santa Teresa é um ícone da cultura do bairro, o pessoal adora o cinema de Santa Teresa, houve abaixo-assinado com centenas de assinaturas, uma boa representatividade popular e a Câmara não poderia dar outra resposta para a população que não fosse ouvir esses anseios. A primeira exibição no Cine Santa foi do filme Deus é Brasileiro. E a exibição de filmes nacionais se tornou uma marca desse cinema, que durante 4 anos seguidos ganhou o prêmio de maior exibidor de filmes nacionais. O bairro de Santa Teresa teve grandes perdas nos últimos anos, como o acidente com o bonde em 2011 e a retirada do transporte das ladeiras do bairro. Em um local que proliferam manifestações artísticas, a permanência do cinema é considerada uma vitória pelos moradores. Porque as pessoas todo dia têm um lugar para sentar, assistir. Produções lindas, produções maravilhosas. É um passatempo e é o único cinema que nós temos aqui em Santa Teresa. Nosso bairro é um bairro pequeno, tem poucas atratividades, né? E o cinema pra gente é super legal, é cultural, né? A gente tem acesso à cultura através dele. Tem muitos filmes importantes, documentários. O tombamento da atividade é a garantia para gerações futuras de que esse bairro tão lindo, tão histórico, vai continuar tendo essa atividade tão importante para o desenvolvimento de toda uma cidade. No próximo bloco, a história naval brasileira no acervo do Museu da Marinha. Estamos de volta com o Acontece no Rio. Marechal Hermes completa 100 anos e Prefeitura transforma bairro em APAC, Área de Proteção do Ambiente Cultural. Localizado no coração da Zona Norte, o centenário bairro de Marechal Hermes começou a ser projetado e planejado em 1911. Preocupado com a carência de moradias populares, o presidente investiu 11 mil contos de réis, uma fortuna na época, para construir uma área residencial com traços de arquitetura eclética e com uma ampla rede de serviços públicos.
Fundado em 1º de maio de 1913, o bairro recebeu o nome do então presidente Marechal Hermes e foi se desenvolvendo ao redor da estação, que foi inaugurada em 1912. Marechal Hermes, além dos títulos de o primeiro bairro operário e o terceiro planejado do Brasil, agora também tem um status de patrimônio cultural e uma área de preservação ambiental. É muito importante o bairro de Marechal Hermes na história do país e na história da cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma das primeiras experiências brasileiras de um bairro projetado, um bairro feito para a população trabalhadora, uma das primeiras experiências da nossa República nesse sentido. E é um bairro muito especial que manteve as suas qualidades do ambiente construído, suas qualidades arquitetônicas, suas qualidades espaciais. No dia em que o bairro completou 100 anos, para comemorar a data, o prefeito Eduardo Paes criou uma área de proteção do ambiente cultural. Com 480 mil metros quadrados, a APAC de Marechal Hermes é a primeira grande APAC da Zona Norte. A APAC é uma sinalização de que aquele lugar é especial e, como lugar especial, tem que ter um cuidado e uma atenção especial também. O objetivo é conservar características locais em um bairro que foi milimetricamente pensado, com as ruas largas e as construções que não podem passar de 4 andares. O Teatro Armando Gonzaga, inaugurado em 1954, tem o projeto arquitetônico de Afonso Eduardo Reide e os jardins de Burle Marx, que atualmente estão destruídos, mas já estão sendo reconstruídos com base no projeto original. Em 89, o teatro foi tombado. O conjunto de imóveis relativos à primeira formação do bairro, esses já estão preservados na APAC. Além disso, há um conjunto de bens tombados. Esse teatro, que já era tombado, as escolas foram tombadas, ou seja, outros imóveis foram também tombados dentro dessa APAC. Veja o que aconteceu na Câmara Municipal no resumo da semana. O desembargador Cláudio Delorto recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A iniciativa foi do vereador Raimundo. A Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social realizou, juntamente com a Comissão de Orçamento, audiência pública com a apresentação de relatórios do primeiro quadrimestre de 2013 do gestor municipal do Sistema Único de Saúde. E hoje, na série Acervos da Cidade, vamos conhecer um pouco da história naval brasileira, numa visita ao Museu da Marinha. O descobrimento, a colonização e a maioria das invasões e ameaças vieram do mar. No Museu da Marinha, podemos ver a réplica da caravela de Pedro Álvares Cabral, construída para as comemorações dos 500 anos do descobrimento. A vida a bordo de um navio em meio a uma guerra é uma das sensações que temos ao entrar no Bauru, primeiro navio-museu do país. A embarcação participou da Segunda Guerra Mundial e foi toda revitalizada para ambientalizar os visitantes e detalhar a rotina da tripulação durante a guerra. Construído em 1973 na Inglaterra, o submarino Riachuelo foi lançado ao mar em 6 de setembro de 75 e incorporado à Armada Brasileira em 77, ano que foi transformado em um submarino-museu. O visitante também pode embarcar no rebocador Laurindo Pita, que foi construído na Inglaterra em 1910 por encomenda do governo brasileiro. É o único navio remanescente da divisão naval em operação de guerra que participou em 1918 da Primeira Guerra Mundial, realizando importantes tarefas de apoio. Ao zarpar, o rebocador passa ao largo de algumas ilhas e fortalezas, como a Ilha das Cobras, que em 1808 foi utilizada como hospital para os marinheiros ingleses que acompanharam a família real portuguesa. A Ilha Fiscal recebeu esse nome pois sediou um posto de fiscalização alfandegária. Cenário do evento que ficou conhecido como o último baile do Império, realizado alguns dias antes da proclamação da República, a Ilha Fiscal continua a ser um elo entre o presente e o passado. Décadas se passaram e o castelo que testemunhou tantos fatos históricos é hoje uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro. A Fortaleza de São João é o local da fundação da cidade de São Sebastião em 1565. Atualmente, funciona a Escola Superior de Guerra.
A fortaleza de Santa Cruz teve uma grande importância nos rumos da história do Brasil. Foi essa fortaleza que impediu a invasão dos navios holandeses em 1599. Temendo novas invasões no início do século XVII, recebeu 20 canhões. A fortaleza sempre foi uma prisão política. Outros pontos turísticos e históricos podem ser avistados durante o trajeto. O passeio tem duração de 1 hora e 20 minutos. E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser ver de novo este programa, ele está na internet. O endereço é câmara.rj.gov.br. Até a próxima!